Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso de Design Responsivo. Dando continuidade ao nosso exemplo da última aula, a gente vai dar uma olhadinha em dois novos comandos que podemos utilizar com o Display Flex. Na última aula a gente utilizou o Flex Direction para trabalhar com linhas e também com colunas. Então lá no nosso código eu vou apagar o Flex Direction, deixa eu salvar e ir aqui no navegador. E aqui está o padrão do Display Flex, que é deixar um elemento do lado do outro. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com vocês com o Justify Content. Ralph, o que é o Justify Content? O Justify Content ele consegue basicamente alinhar os seus elementos na horizontal. Então veja só, se eu colocar Flex End, por exemplo, salvar e testar, notem que os meus P's ficaram agora à direita. Se eu colocar, ao invés de Flex End, colocar o nosso Flex Start, vou salvar aqui, Flex Start, atualizei, foi para a esquerda, que é o padrão. Então a gente tem Flex Start, que é esquerda, e temos o Flex End, que é direita. E eu também posso centralizar utilizando o comando Center. Simples assim. Salvei, atualizei, tá aí. Então eu posso trabalhar com opções dele começando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e também ao centro. Beleza? Porém, o Justify Content tem outras duas opções que eu acho muito interessantes, que são essas aqui, ó. Deixa eu apagar o Center. Duas que eu uso muito. Uma é o Space Around e outra é o Space Between. Vejam só que legal o Space Around. Eu vou salvar, vou no navegador, atualizo e tá aí. Então essa opçãozinha Space Around é o espaço entre os elementos. O que ele fez aqui? Ele criou uma margem à esquerda e à direita igualitária para cada um dos meus elementos. Então, por exemplo, se aqui eu tenho, digamos, 30 pixels, em média, estou chutando, tá, pessoal? Então, ele vai dar 30 pixels à esquerda e à direita para cada um dos meus elementos. Então, fica uma unidade igualitária de margem, beleza? Porém, eu também tenho algo muito parecido, que é o Space Between. Veja só que legal. Deixa eu salvar. Olha bem no cantinho aqui, tá? Direito ou esquerdo, não importa. Vou atualizar. Legal. Então, notem que no Space Between, o primeiro elemento fica coladinho aqui na borda e o último elemento também vai ficar colado na bordinha. E os demais, aí eles vão ter o espaçamento, certo? Então, já não é um espaço igualitário. A gente tem, no caso, o primeiro e o último elemento colados no nosso elemento, certo? Nossa div com o Display Flex, certo? Então, essa opção é bem interessante porque a gente já consegue, então, agora alinhar de uma maneira horizontal os nossos elementos, certo? Porém, a gente tem outras funções utilizando o nosso Justify Content. Eu vou colocar na descrição do vídeo um material complementar para vocês poderem estudar esses conceitos que a gente viu e outros do Justify Content. Agora eu quero mostrar uma outra coisa interessante, só que para isso nós temos que trabalhar com uma altura na nossa div. Então eu vou colocar aqui um height de uns 500 px. Vou salvar, vou no navegador e atualizo. Tirar aqui do zoom um pouquinho. Até 500 ficou grande. Deixa eu colocar uns 300. Beleza, ficou bem melhor. E eu vou colocar aqui, ao invés de Space Between, vou colocar um Space Around. Pronto, aí fica mais bacana. Notem o que aconteceu. Quando eu predefino a altura do elemento que engloba os meus demais elementos, então o elemento que agrupa, aqueles elementos, por padrão, a altura deles também vai se esticar. Mas e se você não quiser isso? Bem, a gente também pode estar trabalhando com alinhamento na vertical. Então veja só que interessante. Eu tenho o Align Items.
O Align Items, pessoal, ele é muito parecido com o Justify Content. Então, por exemplo, se eu colocar no Align Items um Flex Start, ele vai ficar bem lá em cima. E notem que agora ele não está mais esticando a cor vermelha, certo? Se eu colocar um Flex End, por exemplo, ele vai bem lá para baixo. E se eu colocar um Center, pronto, ele centraliza todos os nossos elementos. Então, com essa aula, você aprendeu como a gente pode estar trabalhando com alinhamento na vertical e também na horizontal. Tanto o Justify Content quanto o Align Items, eu vou deixar alguns sites de referência aqui na descrição para vocês poderem estudar e saber mais dessas opções que esses dois comandos disponibilizam para a gente, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, dá aquele like para fortalecer o canal e até a próxima!